E aí, pessoal, voltei com o segundo episódio dessa série. São 3 vídeos, já conta como série? Enfim, é Hill Climb Racing Parte 2. Então, se você não viu meu primeiro vídeo, quero dizer, acho que não precisa. Mas, sabe, seria lógico assistir meu primeiro vídeo primeiro. Segundo vídeo, depois. Eu sei, você já é grandinho, consegue entender a ordem cronológica. Beleza, onde estávamos? A gente tinha uma versão bem ruim do jogo rolando. Tínhamos algo que vagamente parecia um carro dirigindo em algo que vagamente parecia um terreno. Parabéns, Evan, você ganha um F por esforço. Beleza, vamos consertar essa desculpa esfarrapada de jogo. Então a primeira coisa que quero fazer é suavizar um pouco o terreno. Isso deve ser bem simples, tranquilo e fácil, só pra gente ir entrando no ritmo desse episódio. Hoje, geramos nosso terreno criando pontos em intervalos regulares com alturas aleatórias e conectando-os para formar a estrutura. Para suavizar o terreno, podemos usar ruído de Perlin em vez de números aleatórios. Sinceramente, não estou com vontade de explicar isso direito, e o Coding Train tem um vídeo incrível sobre como usar o ruído de Perlin para criar terrenos e tal. É exatamente o que você precisa se quiser entender como isso funciona. Enfim, o essencial é que, com mágica, o ruído de Perlin cria pontos que formam uma onda aleatória, perfeito para nosso objetivo. E pronto, como vê, ainda é possível dirigir. Incrível! Isso facilita tudo. Como pode ver, com poucos ajustes, o ruído de Perlin gera o terreno desejado. Ótimo! Agora quero que o carro realmente se pareça com o Jeep do jogo, não só uma caixa com rodas. Não gravei essa parte porque às vezes sou inútil. Agora tenho certeza que você acredita que isso me levou uma eternidade. Infelizmente, o principal problema foi que eu esqueci a primeira regra do Box 2D. Você não mexe com formas côncavas. Então depois de gritar no vazio por uns bons 20 minutos de pura frustração, eu finalmente lembrei que o Box 2D faz birra sempre que lida com formas côncavas. Então aqui está o design final do Jeep. Essa é a última mudança no formato do carro. Depois só melhoraremos a aparência, mas o formato será o mesmo, então é bom você gostar. Moleza! Com isso feito, vamos passar para algo um pouco mais desafiador. No jogo, tem um carinha dirigindo o carro e ele fica balançando a cabeça e tal. Então a gente vai fazer isso. Quero dizer, isso realmente deveria ser tão simples quanto anexar um retângulo e um círculo ao carro. Mas, quero dizer, a essa altura você provavelmente já percebeu que deveria ser simples. Então, não é. Nunca é tão fácil assim. Beleza, vamos lá. E nada. Não, só tem a cabeça. Só tem a cabeça. Incrível. Beleza, vamos lá. Não. Não. Está só dirigindo sobre a cabeça dele. Ok, ajustando. Vai. Ok, está vindo. Que diabos foi isso? Está pirando. Eu não sei. Isso é um problema. Isso é um problema. Para explicar o que ocorre aqui, preciso apresentar uma nova articulação do Box 2D, pois fui um pouco ambicioso e quis criar algo especial. Até agora, só usei a articulação revoluta, que permite que as rodas girem, ou seja, duas coisas giram uma em torno da outra. O novo joint chamado articulação de distância funciona como uma mola. Ele tenta manter os dois corpos a uma distância constante. Então, se eles estiverem muito próximos, ele vai empurrá-los para longe, e se estiverem muito distantes, ele vai puxá-los para perto. Para criar a pessoa, prendo o tronco ao carro com articulação revoluta, permitindo giro nos quadris, e a cabeça ao corpo com articulação de distância para parecer humano. Não a abominação demoníaca que acabamos de criar. Eu estava tentando fazer o pescoço ser um pouco elástico, sabe, um pouco saltitante, meio boneco de cabeça balançando. Eu estava tentando fazer algo um pouco mais avançado. Eu estava tentando ser criativo, mas obviamente os deuses do Box 2D disseram, não. Me dá um tapa depois dessa, seja lá o que foi isso.
Desculpe, fiquei confiante, não vai se repetir. O motivo da cabeça ter se soltado e nos perseguido até entrar na traseira do carro é algo que nunca imaginei dizer, muito menos explicar para vocês. Mas o motivo de ter ficado todo Hancock é que a mola que segurava a cabeça no corpo era fraca demais. Então as forças puxando a cabeça para o corpo não eram fortes o suficiente para acompanhar o carro. Então a gente simplesmente saiu dirigindo sem ela. Quando reduzimos a velocidade, ela nos alcançou e voltou com tudo. Para resolver, eu poderia reforçar a mola, mas isso pode causar outros problemas. Então eu decidi parar de mexer com essas articulações complicadas. Vamos usar só uma junta rotativa. Então prendi a cabeça ao corpo com ela, permitindo girar no pescoço. E sim, funciona perfeitamente. Brincadeira, não funcionou. Nunca funciona perfeitamente. Box 2D nunca é tão fácil. Então, tanto faz. Aqui está. Foi isso que aconteceu. Cara, não sei como consertar isso. Vamos só aproximar mais a cabeça do corpo. Ainda tá uma merda. Sabe, acho que seria até mais surpreendente se isso desse certo. Um dos problemas é que a cabeça e o corpo estão muito pesados. Atualmente, eles estão quase tão pesados quanto o carro, e eu não sou biólogo nem nada. As pessoas não são tão pesadas quanto carros. Então a gente precisa mudar isso um pouco. Isso significa que quando a cabeça e o corpo estão se movendo, o momento deles afeta seriamente o carro. Tipo, ele se inclina para trás e levanta o carro inteiro. Vamos corrigir isso, tentando deixar a pessoa menor para ajudar. Eu adoro isso. Ele está na altura perfeita para ser atingido em cheio pelo para-brisa. Ele já deve estar com uma baita concussão a essa altura. Beleza, finalmente consegui algo que parece decente. A pessoa está presa por uma junta de distância entre ela e o carro e outra entre o corpo e o topo da cabeça. Lembre-se que as juntas de distância funcionam meio como molas, então isso mantém ela mais ou menos naquela área. Tudo isso junto resulta em algo que parece possível. Então, aqui está ela. Perfeito. Também removo todas essas juntas se a pessoa encostar no chão, ou seja, ela morre instantaneamente. Esse é meu favorito. Pronto? Lá vamos nós. Só está dirigindo por aí. E BUM! Nada de errado com isso. Está perfeito. É exatamente assim que eu quero. E se você quiser, depois que isso estiver feito, pode jogar futebol usando a cabeça como bola. Gol! Ok, vou falar de um assunto que venho evitando. Isso é ruim, já que tive dificuldades com outras coisas. É suspensão. Coisa assustadora, mas não se preocupe, tenho um plano. As rodas estão conectadas ao carro por juntas rotativas. Isso é ótimo, pois permite que as rodas girem e inclui motor. Então, qual é o problema? Bem, isso também fixa a posição da roda em relação ao carro. Isso significa que não podemos usar juntas rotativas na suspensão, pois as rodas precisam se mover independentemente do carro. Portanto, não dá para usar só juntas rotativas. Logo pensei em juntas de distância, porque elas são meio que como molas, e a suspensão real usa molas. Então precisamos de alguma forma combinar juntas de distância e juntas rotativas. E eu estava refletindo sobre isso debaixo de uma macieira um dia, pensando em como eu poderia combinar essas coisas. Quando uma maçã caiu na minha cabeça, tive uma ideia. Nós poderíamos adicionar outro corpo com uma junta de distância conectando-o ao carro, como se estivesse ligado por uma mola, e então conectar o novo corpo a uma roda, usando uma junta rotativa. Assim, poderíamos controlar o motor e girar a roda, conectando-as a uma mola presa ao carro. Mas não é isso. Não, veja, agora eu sou um veterano. Eu vivo e respiro. Box 2D, eu sei o que esse cara está pensando. Se eu fizesse isso, as rodas seriam empurradas e acabariam ao lado do carro. Precisamos limitar as rodas para que permaneçam diretamente abaixo do carro. Como fazemos isso?
Poderíamos adicionar mais juntas de distância em um ângulo, mas talvez elas não sejam fortes o suficiente. Precisamos de algo que trave o objeto abaixo dele. O pessoal do Box 2D chama isso de junta prismática, que trava o corpo em um eixo relativo ao outro, impedindo que as rodas se movam lateralmente. Excelente! Se juntarmos tudo, podemos criar um cara. Pare! O que foi? Você está atrapalhando o meu momento, Einstein. Achei que fosse Isaac Newton. Tanto faz. Existem juntas de roda. O quê? O quê? No Box 2D existe algo conhecido como junta de roda. Não, ele cuida de tudo para você. A suspensão, o eixo limitado, tudo. Então, acontece que existe algo chamado junta de roda. Eu só fiquei sabendo disso agora. Tipo, literalmente agora mesmo. Tipo, no momento em que estou gravando o áudio para este vídeo. Eu só descobri que isso existia agora. Tipo, o jogo já está pronto. Alerta de spoiler. O jogo está totalmente finalizado. Está lindo. Está incrível. E tinham juntas de roda esse tempo todo, porra. Ok? Então é isso que faremos. Nós vamos ignorar o fato de que juntas de roda existem e fingir que a minha solução é genial. E é isso, vamos continuar como de costume. Então é isso, acontece quando junto minha gambiarra de juntas. Olha, fica horrível. Se existisse uma junta que fizesse isso por você, seria muito mais fácil. Isso economizaria tipo dias de trabalho. Depois de muitos ajustes, consegui algo que funcionaria como uma junta de roda. Então isso é meio desanimador. Seguindo em frente. Agora quero fazer o carro girar no ar usando os controles. No jogo, as setas esquerda e direita controlam tanto o motor quanto a inclinação do carro. Precisamos apenas aplicar um pequeno torque no carro ao pressionar as setas. Você já sabe que isso não vai funcionar, sem surpresa. Tanto faz. Aqui estão todas as minhas tentativas. O principal problema era que quando você aplica um torque em um objeto no Box 2D, não é como uma força instantânea. É como um torque aditivo constante. Se você aplicar torque em um objeto uma vez, ele continuará girando porque esse torque permanece. Veja, eu aplicava torque a cada quadro quando as setas estavam pressionadas, acumulando até o carro girar cada vez mais rápido. Eu não tinha ideia do que acontecia. Interrompendo seu programa para trazer notícias de última hora. A versão JavaScript do Box 2D não suporta juntas de roda. Eu repito, não suporta juntas de roda. Alegrem-se, senhoras e senhores. Eu não desperdicei completamente dias da minha vida. É um bom dia. Ok, desculpa. Voltem ao que estavam fazendo. Podem continuar. Deus, que bagunça esse vídeo. Agora sim, falando sério, está ficando ótimo. Finalmente progredimos. Vamos melhorar ainda mais. Vamos desenhar sprites, pessoal. Vejam meu talento artístico nos bastidores. Precisamos de uma roda, uma cabeça e a carroceria do carro. Beleza? Agora temos sprites estilosos. Vamos adicioná-los ao jogo. Não. 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 Pronto. Aí está. Ok. Finalmente conseguimos. Finalmente criamos o jogo. Só falta mais uma coisa.
deixar o chão bonito e pronto. Ok, e terminamos. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Isso foi uma baita jornada. Como podem imaginar, meu estado mental foi bem afetado por isso, então aproveitem bastante. Mas, falando sério, estou muito feliz com o resultado final. Eu reclamei bastante do Box 2D, mas só é difícil de usar porque é gratuito e muito poderoso. Então, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Box 2D e sim, não hesite em tentar usá-lo. Só que, quero dizer, ele vai te ferrar bonito. Mas agora vem a parte fácil, a parte que eu realmente estou acostumado a fazer, que é adicionar a IA nisso. Então vai ser divertido. Fique de olho nesse vídeo. Ever agora.